Tá certo? Então, por que é importante, né, que a pessoa, quando a gente fala de higienização, a gente se preocupa muito com a matéria-prima, o local que ela vai passar, né? Porque qualquer equipamento contaminado vai contaminar a matéria-prima. Qualquer utensílio contaminado vai contaminar a matéria-prima. Então, a gente também tem que pensar na higienização pessoal, não apenas nos equipamentos, o local onde a matéria-prima ela vai passar, quais são os utensílios utilizados, mas também na própria higienização. Então, aquele manipulador que vai entrar em contato, né, com o pescado, porque o pescado é um produto muito manipulado, tá? Se você for ver o peixe, o leite, o queijo, a carne mesmo, bovina, são produtos, matérias-primas bastante manipuladas. Então, é muito fácil de se contaminar. Tá? E quando a gente fala de manipulação, a gente já pensa em um tipo de micro-organismo, que eu quero que vocês escutem e sempre façam essa ligação na manipulação, que é o Staphylococcus, tá? Staphylococcus coagulase positiva. São micro-organismos que estão presentes nas nossas mãos. Então, é muito fácil você pegar, por exemplo, um queijo, pegar um peixe, pegar uma carne e fazer uma análise microbiológica e achar estafilococcus, tá? Porque são produtos bastante manipulados. Então é importante que as pessoas que manipulam os alimentos, elas tenham essa higienização correta. A lavagem das mãos, lavar com água, sabão, bem lavado, uma boa lavagem com água e sabão, né? Sabão neutro, a gente consegue ter um efeito bactericida ali naquele momento. Tá? A gente consegue eliminar a dita microbiota transiente, que vai estar ali passando na nossa mão e pode estar trazendo contaminantes. Então, a gente consegue fazer essa higienização com água e sabão. E, para a gente preservar a limpeza da mão, a higienização, é bom colocar o álcool 70 e na forma de gel, porque o gel permanece mais tempo ali com o efeito do álcool na nossa mão, tá? Então, o álcool ele fica por mais tempo no gel, grudado ao gel, e a gente consegue ter esse efeito bactericida mais tempo na nossa mão, tá? Então, é ideal a gente estar realizando essa higienização se preocupando com a parte pessoal também do manipulador e não apenas por onde a matéria-prima ela vai passar, tá? Então, um outro ponto a se pensar é na manipulação, quando a gente fala de processamento daquela matéria-prima. Tá? Então, o alimento seguro, ele tem que estar ali íntegro, não pode ter dano, tá? Porque qualquer dano físico, ele vai ser uma porta de entrada para algum micro-organismo, tá? Tanto uma porta de entrada para os de fora, como também favorecer o crescimento dos que estão ali na própria microbiota. Um dano físico, que está fazendo com que aquela matéria-prima ela fique debilitada. A qualidade. A gente tem que garantir a qualidade daquele alimento. Se eu quero um alimento seguro, primeiramente ele vai ter que ter qualidade, para ele se tornar seguro. Né? Eu venho falando com vocês que a qualidade está relacionada à deterioração do produto, daquela matéria-prima. Um alimento ele está estragado, ele está sem qualidade. Mas está diretamente ligado com a segurança também, porque um alimento está estragado, vai ser muito mais fácil de eu ter a presença de um patógeno ali. Tá? Então, eu posso ter um patógeno no alimento íntegro? Pode ter no alimento íntegro também um patógeno. Mas o alimento estragado, é muito mais fácil de eu ter a presença de um micro-organismo patogênico. Tá? Como eu falei para vocês, a qualidade diretamente ligada à segurança daquele alimento, tá? A gente fala da segurança dos alimentos relacionados à parte de contaminação de patógenos e a segurança alimentar relacionada a você ter, distribuir, favorecer todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do indivíduo. Então, nos locais que tem muita fome, que tem a falta, né, de distribuição dos alimentos básicos para a mesa do indivíduo, são locais que têm a presença da fome. Então, são locais que falta a segurança, né, alimentar. Então, a garantia daquela segurança alimentar.
E quando a gente fala de segurança dos alimentos, alimento seguro, é que ele está isento de micro-organismos patogênicos, tá? Mas a qualidade, ela tem toda a ligação com a segurança dos alimentos. Tá? Então, a Organização Mundial de Saúde tem colocado por ano, né, que mais de 1/3 da população mundial adoece devido ao desenvolvimento de doenças transmitidas por alimentos. Muitas doenças, as pessoas vão no médico e elas não se fazem rastreamento, muitas vezes, se é uma doença bacteriana, se é uma doença viral. Você vai ao médico, matar com alguma gastroenterite, é uma virose. Se não passar, você volta. E se persistir, aí sim, eles fazem um rastreamento. Mas quando é assim, surtos, a gente não tem muito rastreamento. Só se for uma gravidade maior, tem um rastreamento no nosso país, né? Isso acontece. Então, muitas doenças transmitidas por alimentos, elas ficam subnotificadas, tá? E as que a gente consegue notificações, a gente vai falar na aula de DTAs, envolvendo muitas vezes o pescado, é o quarto envolvido nas doenças transmitidas por alimentos, mas também a água. A água é a principal, né? A gente considera na parte de alimentos, é o principal veículo de transmitir contaminação por patógeno através da ingestão, tá? Mas o pescado, ele está em quarto. Então, a gente tem diversos tipos de fatores que vão contribuir para a contaminação dos alimentos. Nós falamos na aula de fatores intrínsecos e extrínsecos, falando da parte do tempo, da temperatura, do armazenamento, algum descuidado nas etapas de preparo e a higienização. Então, se a gente burlar ou ter alguma falta nesses cuidados, a gente pode estar trazendo um contaminante para aquela matéria-prima, certo? Então, a gente tem que seguir com rigorosidade. Por isso que as empresas, elas têm o setor de controle de qualidade ali, para estar monitorando as etapas principais que são ditas de perigo ali durante o processamento, onde a gente pode ter a presença de contaminantes que vão deteriorar o produto ou que vão chegar ali para causar alguma patogenicidade, tá? Patogenicidade está ligada à doença. Micro-organismos patogênicos são micro-organismos causadores de doença. Então, a gente tem que ter a preocupação com esses micro-organismos deteriorantes que vão estragar o alimento e com os micro-organismos patogênicos que estão ali no meio e vão ser um veículo, né, para contaminar o indivíduo, tá? Então, quando a gente fala da higienização nos entrepostos do pescado, a gente está pensando diretamente no chegar uma contaminação no consumidor, tá? Mas também a gente vai ter o conhecimento do prejuízo, né, nas pisciculturas relacionados à contaminação de peixes naqueles estabelecimentos, tá? E não diretamente como zoonose. Mas na aula de hoje, como a higienização dos entrepostos do pescado, nós vamos verificar possíveis, né, fatores que podem contribuir para a contaminação durante o processamento. Então, a gente precisa evitar esses fatores. E como evitar esses fatores? Através da higienização. Tá? Então, a gente conhece, né, que é necessário ter a higienização pessoal. Para isso, dentro de um estabelecimento, a gente precisa utilizar equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, tá? Os EPIs são necessários para que a gente não contamine, né, o alimento, tá? E caso tenha alguma contaminação durante o processamento, a gente também não se contamine, certo? Então, uma proteção que o indivíduo vai ter, mas também uma proteção que a gente não vai deixar chegar contaminantes naquela matéria-prima, certo? Então, a gente precisa ter um estabelecimento que processe, né, alimentos, como é o objetivo da aula, a parte do pescado, a utilização dos EPIs. Cabelo preso, touca, né, utilizar touca, utilizar máscara, né, hoje em dia a gente precisa do uso da máscara, o uso do gorro, né, que seria a touca, o uso das luvas, o avental, jaleco ou guarda-pó. Cada estabelecimento tem uma denominação. Se for dentro do laboratório, nós temos o jaleco. Se a gente está
num estabelecimento industrial, chama-se de guarda-pó. Unhas curtas, limpas e sem esmalte, tá? Não utilizar pulseiras, nenhum adorno, anéis, nada disso. Roupa branca, sapato fechado, tá? Lavar as mãos, né? Em trocas, se eu tô numa área suja, por exemplo, vou para uma área limpa, eu tenho que lavar as mãos, tá? Então, se eu for trocar de função, eu tenho que realizar a lavagem das mãos corretamente. A lavagem das mãos, ela demora, né? Uns 20 a 30 segundos, ela não é uma lavagem rápida, porque a gente precisa lavar entre os dedos, no polegar, no antebraço, na palma da mão, flexionar os dedos nas palmas das mãos. Então, é uma lavagem que ela não é tão rápida, tá? E quando vai ao banheiro, também depois fazer uma boa higienização das mãos. Por quê? É muito fácil, né, a contaminação, a pessoa que não tem uma boa higienização nas mãos após o uso ao banheiro, contaminar a matéria-prima com restos fecais. E a gente tem muitas bactérias que estão ali nas fezes, principalmente a Escherichia coli, e ela é muitas vezes encontrada no pescado, tá? Então, um erro de manipulação também pode vir da presença da Escherichia coli ali no pescado, não só do Staphylococcus. O Staphylococcus é residente da nossa pele, mas a Escherichia coli ela fica nas fezes, então acidentalmente a gente pode estar contaminando ali aquele peixe, tá bom? Então, cuidados, né? Para lavar as mãos, se você vai entrar na área de manipulação, você precisa retirar os adereços, tá? Se preparar. Você não vai fazer uma lavagem das mãos com a pulseira, nada disso. Você vai tirar tudo antes, tá? Para poder realizar a lavagem das mãos. Esfregando sempre a mão uma sobre a outra, tá? Os dedos, friccionar na palma da mão. Limpar entre os dedos também, fazer a lavagem entre os dedos. Secar a mão em papel toalha. Hoje em dia a gente tem até, né, o vapor para fazer a secagem. Também é essencial, mas locais que não tenham um local de vapor, se você secar com papel toalha, você não coloca a mão novamente na torneira, porque senão não adiantou nada você realizar a secagem com papel toalha. Então, a torneira essencial ela é ser acionada pelo joelho, né? Ou pelo pé, ou por contato mesmo, assim, perto da mão, né? Sem você colocar a mão, aquela torneira de aproximação, para não ter a sujidade novamente de fechar a torneira, senão você está sujando a sua mão novamente, tá? Ter todo esse cuidado. Jogou o papel também, tem que ser de pedal a lixeira para você não colocar a mão também na lixeira, senão nada adiantou a sua lavagem das mãos. E depois, essencial colocar o álcool em gel para te dar uma proteção por um tempo em relação à ação antibacteriana, tá? Utiliza-se álcool em gel 70%, por quê? Porque para que haja, né, a morte da célula bacteriana, da proteína viral, da célula do fungo, nós precisamos da presença de água junto com o álcool, 30% de água, 70% do álcool, tá? A água ela vai amolecer a célula para que o álcool consiga penetrar e desnaturar as proteínas que tem dentro da célula bacteriana ou na partícula viral, tá? Então ele consegue amolecer as proteínas da partícula viral e ali o álcool vai agir desnaturando essas proteínas, tá? Quando for fazer, né, lavagem de material, tem que ter cuidado, porque a gente precisa iniciar sempre a lavagem dos copos, depois dos talheres, dos pratos, das travessas, deixando por último as panelas e a assadeira. E é sempre importante jogar uma água quente em tudo, porque a água acima de 65 graus é uma água que tem ação bacteriana. Ela vai ali, né, eliminar aquela bactéria que está ali presente, tá? Só se tiver uma bactéria com espora ali que ela não vai ter essa ação bactericida, mas se tiver bactérias que não formam esporo, ela vai ter essa ação. A maioria das bactérias não forma esporo, tá? Então a gente pensa dessa forma. A lixeira, né? A gente não colocar a lixeira sobre a pia, a lixeira com pedal, tá?
nada perto de animais, então o local de resíduos no estabelecimento ele vai ficar na parte externa, ele não vai ficar dentro da sala de manipulação, certo? Ficar na parte externa, para você colocar restos, né, o que não for utilizado na parte externa e não em contato com a área de manipulação. Armazenamento de materiais, né? Nunca armazenar alimento perto de produtos químicos. Nunca. Alimento tem sua área, né? Se você tiver alimentos secos, você colocar em locais protegidos de umidade, sem luz, tá? Sem contato com animais também. Se você tem alimento que vai precisar ficar em refrigeração, ele vai ficar naquela, né, no frigorífico, na refrigeração corretamente. Mas nunca colocar produtos químicos perto de alimentos, porque é um tipo de contaminação. Você pode estar esbarrando no produto, contaminando e você já teve um perigo ali sendo causado no ambiente, tá? Problemas de contaminação química, né? Se você trabalha em um local que você utiliza um saneante muito forte ali para lavagem e teve um problema de contaminação com aquele saneante em um outro local, em algum equipamento, você utilizou errado o saneante, foi para algum equipamento que não era para ter a presença daquele saneante, como o quaternário de amônio. O quaternário de amônio ele é utilizado para a gente lavar o chão, né, fazer essa desinfecção. Se você utiliza ele num equipamento que vai processar no túnel de lavagem do pescado, você errou, você está utilizando saneante que vai contaminar o teu pescado ali, quando o pescado chegar ali para ser processado. Então, você tem que retirar todo o produto, fazer uma boa lavagem ali para retirar aquele produto químico que você utilizou errado, senão pode contaminar o teu pescado também, tá? Então, a gente tem que ter todo um cuidado para rotulagem, né, dos produtos, rotulagem da matéria-prima, tudo identificado, data de entrada, data de saída, para não ter essa confusão de contaminações, tá? Tempo e temperatura é muito importante para evitar contaminações, como eu falei para vocês. A temperatura ambiente é propícia para o desenvolvimento de micro-organismos, então não adianta ter o momento da captura e não conservar em refrigeração até chegar ali no local que vai ser processado. Não adianta, porque você vai ter problemas de deterioração rápida. A refrigeração ela vai dar um tempo maior da fase pré-rigor, para a gente não ter a aceleração da autólise, nem a deterioração microbiana que vem subsequente. Então, a gente precisa deixar em temperatura baixa, né, perto de 0 graus, para não ter esse problema da rápida deterioração, tá? Vai processar o pescado. Se for utilizar a temperatura de calor para o processamento, acima de 65 graus, senão ainda consegue ter presença de bactérias ali presente naquela matéria-prima, tá? E a refrigeração e congelamento, o congelamento, então, você reduz muito a presença de micro-organismos. A refrigeração ainda tem os psicotrófilos que conseguem crescer ali mais lentamente, mas o congelamento você consegue eliminar muitas formas de micro-organismos, tá? Então, quando a gente tem um produto que ele é atrativo, né, ele está ali armazenado corretamente na refrigeração, o que a gente vai ter? Um produto íntegro, vai estar com todas as suas partes físicas, né, o tecido muscular, ele vai estar firme, não vai estar mole. Então, ele vai passar no momento da inspeção ali. É feito um teste de índice de qualidade, que é chamado de MIC, ali no momento inicial da inspeção, para verificar o odor, né, para verificar as características físicas, organolépticas ali do produto, para saber se está no seu esquema ideal. Então, esse teste é feito logo no início da inspeção, tá? A refrigeração é uma forma de controlar a fase de rigor, tá? Para não ter essa rápida deterioração. Não adianta colocar a temperatura ambiente, que vai ter um produto deteriorado rapidamente.
Se a gente conseguir, né, colocar na temperatura próxima de zero, a gente tem um peixe que tem uma durabilidade aí de 10 dias, tá? A refrigeração vai depender, né, do tipo de pescado, tá? Porque se a gente tem um pescado que ele é mais gordo, ele demora um pouco, né, a sofrer a oxidação de lipídios, mas ele vai ter como a principal tipo de metabolismo a oxidação de lipídios em relação ao peixe magro, tá? Mas ele demora um pouco mais para ter esse processo de oxidação, porque as proteínas elas vão ser degradadas primeiramente. Então a temperatura de refrigeração ela tem que ficar sempre próxima de zero para poder a gente ter uma durabilidade maior do peixe. Então eles conseguem ser conservados por aproximadamente 10 dias perto da temperatura de refrigeração, tá? Então, o processamento, por exemplo, do peixe fresco e congelado, ele é dividido em etapas. A gente tem a recepção, a lavagem, depois o acondicionamento, né? Se for o resfriamento, ele vai ficar perto de 0 graus, a -2, é o ideal. O congelamento a -18, para evitar o que? A presença de parasitas ali, que ainda consigam, né, desenvolver. Se eles tiverem a presença de cisto ali a -12 graus, tem gente que congela a -12 graus, não é certo. O cisto pode desenvolver a larva. Então, a -18 não vai ter esse problema do desenvolvimento da larva a partir do cisto, que possa estar presente ali de algum parasita, tá? E depois, né, a parte da expedição e da comercialização. Para o congelamento, é muito utilizado túneis de congelamento, que são túneis, assim, nas indústrias maiores, são túneis que você consegue ter... Ah, tá baixo? Ah, então tá, peraí rapidinho. Vê se melhorou, ainda tá baixo. Melhorou, ainda tá muito baixo. Melhorou ou tá muito baixo?